Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Programa esse que é exibido em 6 rádios em 5 cidades e fica à disposição para todos que quiserem rever ou ver essas entrevistas no YouTube. Você digita podcast Papo Saudável e nós vamos ter acesso a você e você a nós e a gente pode tirar dúvidas, né? Hoje eu gostaria de fazer um programa um pouquinho diferente, basicamente falando sobre tirar dúvidas que têm chegado até nós na Dental Clínica com bastante frequência. E a gente gostaria de falar um pouco mais sobre isso daí. Eu separei uma lista de alguns, digamos assim, algumas possibilidades para que a gente converse um pouco sobre isso. Eu gostaria de começar com uma das coisas mais constantes e mais comuns que acontecem na boca das pessoas e que é uma dúvida que elas têm. Minha gengiva sangra. O que é que eu devo fazer numa situação como essas? Bom, antes de mais nada eu devo dizer para vocês que quando isso acontece, a tendência natural do paciente é parar de escovar. Eu não vou escovar naquele lugar, eu não vou passar o fio dental naquele lugar que sangrou, porque aquilo ali vai sangrar mais e eu não quero perturbar, eu não quero inflamar, eu não quero irritar aquela região. Esse procedimento está errado. Não deve ser assim. A inflamação gengival, ela acontece pelo acúmulo de placa bacteriana, de sujo, digamos assim. Às vezes é porque a pessoa não está escovando bem, às vezes é porque ela tem uma restauração, uma obturação no caso, ou uma coroa, ou uma prótese, ou uma ponte, ou até uma coroa sobre implante, seja lá o que for, que está, por exemplo, um pouquinho mais gordinha do que deveria, um pouquinho mais volumosa e está juntando alimento e você não está conseguindo limpar adequadamente. Claro que nessas horas você vai precisar procurar o dentista para que ele desgaste, diminua esse volume que está impedindo de haver uma boa limpeza, porque a boa limpeza tem que existir. E aí, existindo essa boa limpeza, a tendência é que uma gengiva que demorou cerca de 2 dias para inflamar, ela vai demorar no mínimo 7 para voltar ao normal da forma adequada. Ou seja, tua gengiva está sangrante e você não limpa com receio, com medo, o que é que vai acontecer? Ela vai piorar. Ela vai juntar mais alimento ainda, ela vai inflamar mais, vai ficar mais sangrante, até desenvolver a periodontite, que é o que o matuto chama vulgarmente de piorreia. Na nossa região é muito comum as pessoas chamarem de piorreia. Já faz parte do nosso traquejo, né? Muito bem. Então, para evitar esse tipo de problema, você precisa escovar melhor ainda. Então, foi escovar naquele lugar, saiu um pouquinho de sangue, capriche, use o fio dental, use a escova de uma forma muito eficiente, que isso só vai lhe ajudar. Essa então foi uma das perguntas que chegam para nós o tempo todo. Outra, eu vou falar um pouco sobre prótese. Muitas vezes as pessoas imaginam que se elas retirarem os dentes e elas colocarem uma prótese, como dizia o matuto, uma chapa, né? Pois bem, se a gente coloca uma prótese, eu vou conseguir morder muito bem. Havia até no passado as pessoas que não gostavam do posicionamento dos seus dentes e pediam para tirar aqueles dentes naturais porque não achavam os dentes dele tão bonitos e queriam botar um dente da prótese que era mais bonito. Então, na cabeça das pessoas, de boa parte delas, uma prótese é algo que vai repor a força de mastigação de verdade. Pessoal, isso não é verdade, não é assim que funciona. Uma prótese, mas ela não chega nem perto do que seriam os dentes naturais. É como se você comparasse uma bicicleta sem freio com um carro de luxo. Não dá para comparar, é bem diferente. Então, quando você perde os dentes e coloca uma prótese, as coisas começam a desandar. A primeira delas é a força de mastigação. Que força que você vai ter com prótese? É de 25% no máximo. Em alguns casos, quando tem alguns dentes, chega a 35%, não muito mais que isso. Então,
é algo muito limitante. Aquela mordida que você antes fazia num churrasco, numa rapadura, isso começa a não ser tão eficiente, começa a não se poder mais acontecer de uma forma constante, né? Então você vai morder e sente a limitação. Você vai comer rapadura e você tem que raspar a rapadura, porque não dá para morder aquela rapadura mais dura, porque os dentes de uma prótese são dentes de plástico. Resina é um tipo de plástico. Então, não se enganem, não pensem que vocês vão perder dentes naturais e vão colocar uma prótese removível e ela vai repor a força de mastigação. Não vai. E em alguns casos vai passar vergonha, porque a prótese tem uma tendência maior de se mover. Em algum momento você vai falar, vocês já devem ter visto isso até na televisão muitas vezes, em piadas, pessoas que estão, uma senhora pulando de paraquedas, outra pessoa andando numa lancha, e de repente as próteses se movimentam, largam e as pessoas perdem e ficam sem aquelas próteses. Então, prótese não é a melhor coisa do mundo, realmente não é. Lógico, se não tem mais dentro, a gente precisa colocar alguma coisa, mas aí nesse caso, eu indicaria, por exemplo, implantes, porque os implantes chegam a repor mais até do que a força de mastigação do próprio dente natural, dependendo do material, do tamanho que ela é colocada, essas coisas, tá? Então hoje o que a gente tem que mais se aproxima dos dentes de verdade são os implantes. Quer morder que preste de verdade, implante. Não quero comer só papinha mesmo, né? Então, ok, prótese é alguma coisa muito limitante, infelizmente. Eu também, falando ainda um pouquinho sobre implante, muitas pessoas perguntam, mas é algo agressivo, algo ruim. Não é, pessoal. O procedimento de colocação de um implante, eu já cheguei a fazer o implante em 3 minutos. Então, nesse tempo que a gente está conversando aqui, a gente já teria colocado uns 5, pelo menos, né? Então, implante é algo muito simples de se fazer e o procedimento cirúrgico, de uma maneira geral, o pós-operatório dele é muito semelhante ao de uma extração de dentes. Então, as pessoas que precisam de implante são normalmente pessoas que já extraíram dentes. Então, se elas já extraíram dentes, elas sabem como é que funciona. Você que perdeu um dente, quer saber como é o pós-operatório do implante? É muito semelhante ao da extração que você fez. Se na sua extração chegou a inchar um pouquinho, você precisou tomar medicação para isso, normalmente se faz isso no implante também. Se prescreve medicação exatamente para evitar qualquer desconforto. Se na sua extração você viu que foi alguma coisa super simples, que é o que normalmente acontece, você vai perceber que nos implantes é do mesmo jeito. As coisas não desandam, digamos assim, elas funcionam bem, né? Então, esse seria um terceiro assunto que a gente colocou aqui. Eu queria falar um pouco agora de um tema um pouco mais, digamos assim, mais delicado. Eu queria que as mamães, as futuras mamães, as gestantes, as que estão grávidas nesse momento, prestem bastante atenção ao que eu vou falar. Tem acontecido de algum tempo para cá, principalmente vindo de Mossoró. Então, nós temos uma clínica, os pacientes eles chegam para nós, eles dizem assim, eu fui ter bebê lá em Mossoró e fui induzida a fazer uma coisa chamada frenectomia, que é cortar o freio lingual que fica abaixo da língua do bebê recém-nascido. Pessoal, isso é muito raro haver essa necessidade. E pelo que eu sei, isso está acontecendo de uma forma muito constante. Eu prefiro não acreditar que essas pessoas estão fazendo isso somente para ganhar dinheiro. Eu prefiro acreditar que é só falta de conhecimento mesmo, não estão conhecendo o suficiente. Mas a grande maioria dos casos não se precisa cortar o frênulo debaixo da língua do recém-nascido. Então você que vai ser mamãe nos próximos meses, ou você que conhece alguém, você é o esposo da futura mamãe, ou você é um parente ou um amigo da futura mamãe, passe essa informação para ela. Vai ter filho, principalmente se for em Mossoró, tenha cuidado com isso. Não é assim que funciona, não é assim. Eu acho muito complicado isso, você pegar um recém-nascido e fazê-lo passar por uma pequena cirurgia sem necessidade, é triste, é medonho isso. Eu realmente sou contra. E eu tinha que falar isso para as pessoas, senão eu não ia conseguir dormir hoje se eu não falasse essas verdades para as pessoas. Aliás, nós temos na Dental Clínica o único aparelho nessa região toda que consegue fazer esse tipo de procedimento sem anestesia e sem dor, que é um laser de alta potência. Mossoró, por exemplo, não tem isso.
ainda seria na forma convencional, com bisturi, né? E às vezes fazem até sem anestesia. Então é algo tétrico. Eu realmente não gosto desse tipo de situação e eu vou lutar contra isso com todas as minhas forças. Eu quero que vocês saibam que na grande maioria dos casos os bebês eles têm a língua muito bem, não tem problema nenhum. Como é que você sabe se a língua do bebê precisa que se trabalhe esse frênulo? É muito simples. A mamãe, quando pegar o seu bebê recém-nascido, tenta colocar o dedo limpo, claro, tem que lavar as mãos, evidente, debaixo da língua e levantar a pontinha. Se você percebe que a ponta da língua levanta, na maioria dos casos, quando as mães vêm me mostrar, porque como nós nos tornamos uma referência da odontologia hoje na nossa região, a grande maioria das mães que vão ter seus filhos em Mossoró, dizem para eles, você precisa disso? Eu disse, não, calma, eu tenho um dentista em que confio lá em Açu. Eu fico muito honrado com isso. E elas vêm até aqui e me perguntam. E aí eu costumo dizer, olha, não é bem assim, mas vamos ver. Quando a gente vai ver, e assim, pessoal, é 95, 98% dos casos não precisa. Quando a gente vai abrir a boca do bebê, ele já está colocando, ele já está querendo chorar, ele já coloca a língua para cima e a língua muitas vezes vai lá no palato, no céu da boca, demonstrando que a língua está completamente solta. Todos nós temos um frênulo, mas havia a necessidade de cortar, isso é muito, muito, muito raro. Então, por favor, avisem as mamães e as mamães que estiverem me ouvindo, não é necessário na grandiosíssima maioria dos casos, ok? Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e daqui a pouco nós voltamos com mais dúvidas. Quando você pensa em ir ao dentista, lembra de agulhas, de anestesia, daquele motorzinho? Esqueça tudo isso, porque a Dental Clínica do Dr. Giovanni trouxe para a Sul a revolução da odontologia mundial. Laser Light Touch. Remoção de cáries, restaurações, cirurgia do sorriso gengival e diversos outros procedimentos sem anestesia, sem bisturi, sem motorzinho e sem dor. Além disso, com o revolucionário Laser Light Touch, é possível realizar tratamento anti-ronco e dessensibilização dos dentes. Venha nos visitar e descubra os benefícios do Laser Light Touch exclusivamente na Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas, em Açu e Natal. 99981-6640. Estamos apresentando Papo Saudável, uma conversa onde saúde é levada a sério. Oferecimento Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Olá pessoal, estamos voltando com o segundo módulo do programa Papo Saudável de hoje. Hoje tirando dúvidas que costumam ser frequentes, que chegam muito no nosso telefone. O 999816640 é o WhatsApp. Vocês não sabem como isso tem ajudado a população. Pessoas que estão em outras cidades, que entram em contato conosco, mandam uma foto de um determinado... outro dia desses, uma senhora mandou uma foto de uma pequena mordida que ela tinha dado e formou aquele aumento de volume. E ela estava assustada, já imaginando que podia ser um câncer. Claro que não era um câncer, não tinha nada a ver com isso, mas só isso já deu uma ajudada muito grande para a gente fazer uma anamnese. A gente conversa, olha, surgiu quando? Não, surgiu hoje mesmo, calma, isso vai desaparecer. Me dê pelo menos uma semana, isso vai desaparecer. Coloca, por exemplo, um determinado produto e assim se faz e a pessoa depois entra em contato agradecendo. E é claro que não se cobra por causa disso, né? Então, o telefone 999816640 tem sido uma grande experiência nesse sentido. A gente tem ajudado muitas pessoas. Muitas pessoas perguntam sobre se é possível pegar um dente que está lá atrás, tipo, você extraiu um dente na metade do caminho, nem é desses dentes da frente, nem é o último lá de trás, e se eu posso puxar o lá de trás? Não, pessoal, não funciona desse jeito. Os dentes, quando eles são puxados lá de trás, normalmente eles vêm deitando, e eu estou aqui até fazendo um pouco o papel do Dr. Érico Cortez, que é o nosso ortodontista, mas já estou avisando, não é bem assim. Então não pense que você vai tirar um dente e vai resolver as coisas tão facilmente, não é bem assim, é tentar evitar perder dentes, mas se tiver que perder, tenta repor isso o mais rápido possível, para que o osso não seja destruído, e a gente possa colocar um implante e ter uma mastigação eficiente e não precisar usar próteses removíveis, né? Eu fiz aqui algumas outras perguntas e uma delas fala sobre o enxaguante. Então você vai bochechar aqueles líquidos
enxaguatórios de uma maneira geral, que contém até alguns produtos que matam bactérias. E tem um muito bom, que é quando tem clorexidina 0,12%. Mas o clorexidina ele pode manchar os dentes, então não é interessante que seja usado o tempo todo. Eu até indico que seja usado aqueles aparelhinhos que você aperta e ele é elétrico e ele joga um jatinho de água. Aí você bota um pouquinho do enxaguatório e dá um efeito fantástico. Mas o mais importante é ainda uma boa escovação, um bom uso do fio dental. Tem uma outra pergunta que se faz que está relacionado à resina. Muitos dentistas fazem muita propaganda de resina. A resina se tornou uma coisa muito falada na odontologia hoje, e eu tive o privilégio de usar os primeiros tipos de resina. Talvez porque eu tenha 33 anos de formado, e mesmo antes de formado eu já tinha contato com todos os materiais que eram usados. Eu visitava laboratórios de próteses, consultórios de dentista, meu pai é dentista, né? Então a gente tinha contato com tudo que você via. As resinas na época, elas nem usavam aquela luzinha azul. E o primeiro fotopolimerizador, que foi aquele aparelhinho que emite uma luz azul, ele veio para a Sul, na época quando eu trabalhava lá com o meu pai, lá no consultório dele. Hoje a gente tem a nossa própria clínica, que é a Dental Clínica, que vocês conhecem muito bem. Muito bem. Resina, eu tive o privilégio de poder fazer, numa das minhas especializações, que era uma de estética, eu fiz 2 trabalhos de pesquisa que foram até publicados em revista internacional. E nesses trabalhos, a gente mediu a dureza Vickers, que é um tipo de dureza que você faz em laboratório de pesquisa na faculdade, na UFPB, lá na Paraíba. Né? Então a gente foi medir isso e a gente percebeu que a resina, que é esse material que se usa para fazer obturações, ele é um material frágil. Ele não tem nem de longe a dureza do dente. Então, se você quiser ter um material que seja realmente eficiente e que dure bastante na tua boca para fazer restaurações, você precisa ou optar por um material que infelizmente é feio, que é o amálgama de prata, mas é muito bom, ou porcelana, que é muito bom, é excelente e infelizmente um pouco mais dispendioso. Mas é excelente material. E não é à toa que nós já investimos há mais de 10 anos na Dental Clínica com equipamentos de última geração que conseguem escanear o dente. A gente passa um scanner como uma câmera, a imagem vai para o computador, a gente projeta o que quer e o computador nos faz um desenho daquela obturação e fresa. Imagina pegar uma fresadora como um robozinho e esse robozinho vai desgastando o bloco até a restauração ficar do jeito que tem que ser feito para ser colocado na boca, no dente, daquela forma que a gente precisa. Então, porcelana é um material simplesmente fantástico. Ah, mas eu posso fazer facetas de resina e elas vão ser do mesmo jeito de porcelana, certo? Errado, claro que não. Resina dura muito menos. Tem um pesquisador no Paraná que fez uma pesquisa e colocou materiais por 10 anos e ele chegou à conclusão que 95% das porcelanas estava bem depois de 10 anos. Eu mesmo tenho na minha boca 30 dentes que foram aumentados com porcelana. Nesses últimos 10 anos eu quebrei, eu acho que uns 3 ou 4. Então entenda que de 30 dentes, tipo 10% foi quebrado, porque eu faço muito bruxismo, em 10 anos. Levei 10 anos para que isso acontecesse. A resina não funciona assim. Nos 10 anos anteriores, eu disse a vocês que estou com esse material na minha boca há 10 anos. Nos 10 anos anteriores eram todos com resina, porque não tinha essas máquinas para fazer porcelana naquela época, no começo desse século. E aí o resultado é que eu vivia quebrando os dentes, porque as resinas duram muito pouco. Segundo esse pesquisador lá do Paraná, todas as resinas, todas, sem exceção, apresentam algum tipo de problema no primeiro ano. Então, esse mito de que eu vou fazer de resina porque resina é mais em conta e eu vou ficar com um sorriso lindo, maravilhoso e funcionando tão bem quanto porcelana, certo? Errado, 100% errado. É possível fazer de resina? Claro que é possível fazer de resina, nós fazemos isso também, mas nós indicamos para o paciente, olha, isso não vai demorar tanto assim a começar a ter algum tipo de problema, a desgastar, a quebrar, a mudar de cor, a infiltrar de cárie, algo desse tipo vai acontecer. Então você precisa saber disso. O paciente sabendo disso, normalmente ele não escolhe a resina. Então eu só quero deixar claro para você que está me ouvindo que a resina não é essa coqueluche toda, tá certo? Não é essa coisa fantástica que muita gente anda dizendo por aí.
a resina é mais frágil, dura menos, infelizmente. Gostaria que ela durasse bastante, porque ela é muito mais simples de ser feita e muito mais barato também. Mas acontece que infelizmente não tem tanta qualidade. Então, e aí falando também ainda sobre outra dúvida que as pessoas costumam ter. Ah, porcelana, eu preciso desgastar os dentes bastante, é isso mesmo? Não é bem assim, pessoal. Eu vou dar um exemplo de novo da minha boca. Eu tratei 30 dentes, porque eu faço muito bruxismo, que é o ato de apertar os dentes, né? Que depois eu vou tirar uma dúvida também sobre o bruxismo. E essa situação de fazer esse apertamento fez com que meus dentes fossem desgastados. Há 20 anos, quando eu sorria, ninguém via meus dentes. Parecia que eu era um desdentado. E eu precisei aumentar. Como eu falei agora há pouco, aumentei primeiro em resina, porque não tinha essas porcelanas dessa forma. As porcelanas quebravam muito, surgiram essas máquinas, comprei as máquinas. Hoje a gente tem essas Máquinas na Dental Clínica de Açu e na Dental Clínica de Natal. E aí eu comecei a reconstruir e as coisas funcionaram muito bem. Quem me conhece sabe, hoje já não é mais segredo, né? Eu já falei isso em outros podcasts, vou repetir, eu sou um cara extremamente frouxo na cadeira do dentista. Eu não gosto de ir para a cadeira do dentista, eu realmente não simpatizo muito, minhas mãos começam a suar e eu começo a ficar meio assustado. Então eu não gosto de anestesia, eu não gosto de nada daquilo. Eu costumo dizer que eu gosto só de fazer nas outras pessoas, não que seja feito em mim. E para vocês terem uma ideia, dos 30 dentes que eu tratei na minha boca, eu precisei fazer desgastes mais profundos e fazer anestesia em 6, basicamente em 6. Né? Então, desses 30 dentes, em 24 dentes, praticamente não houve desgaste. Então, depende muito de caso para caso. Não houve anestesia e, como eu já falei antes, eu não sou aquela pessoa de, eu sou resistente à dor. Não, nada disso. Se não houve a necessidade de anestesia e de desgaste, é porque eu não precisava mesmo. Então, a porcelana, ela necessariamente tem que sair desgastando os dentes? Não, é outro mito, é outra inverdade. Né? Não é necessariamente assim. Claro, você tem um dente que ele está todo remendado, ele está cheio de remendos de resina, por exemplo. Aí a gente vai tirar toda aquela resina, porque convenhamos, você vai fazer o piso da sua casa, vai botar porcelanato e debaixo está com alguns tijolinhos de barro, você vai tirar aqueles tijolos de barro para deixar todo em porcelanato, né? A mesma coisa em relação às porcelanas na boca. Vou colocar porcelana, vou deixar umas resinas de baixo, um material de qualidade inferior? Não, tira as resinas e vai fazer todo o preparo para receber a porcelana como ela deve ser recebida, não é? Então, a porcelana tem que desgastar muito? Não, não é assim que funciona. Tirando a dúvida, nem me lembro mais qual o número, se é número 8 ou 9, mas sobre o bruxismo. Por que se faz bruxismo, que é o ato de apertar os dentes? Crianças fazem, adultos fazem. Esse bruxismo, ele acontece por causa de vermes, como se dizia antigamente? Não, também não é verdade. Bruxismo não tem nada a ver com verme, pessoal. Nem tem nada a ver com bruxa. Você sabe que na Idade Média se teve esse nome porque dizia que quem apertava os dentes ou rangia, e não precisa ranger é só 1% dos casos, 99% dos casos é só apertamento. Então dizia que quem fazia isso era bruxa, e muita gente morreu na fogueira por causa dessa brincadeira. E eu seria um dos, provavelmente teria morrido naquela época, porque eu faço muito bruxismo, até hoje eu continuo fazendo e uso placa de mordida para proteger. Então, o bruxismo ele acontece por causa de ansiedade, de tensões do dia a dia. Eu costumo brigar com os pacientes dizendo assim, se eu soubesse como tratar a ansiedade, nós ficaríamos ricos, né? Porque hoje em dia o que mais se tem é gente ansiosa, né? O mundo está gerando muita ansiedade. A gente precisa aprender a desacelerar um pouquinho, como diz o Almir Sater numa música que eu adoro, quando ele diz, ando devagar porque já tive pressa, né? Eu preciso também aprender a andar um pouco mais devagar em relação a isso. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso programa. Vocês viram que passa muito rápido, graças a Deus esse assunto ele não tem fim, a gente está sempre conversando, podendo tirar dúvidas de vocês. Eu queria deixar de novo o telefone para contato da nossa Dental Clínica, que é o 999816640. Você poderá falar com Franciele, Kézia ou Edla e elas vão te passar todas as informações necessárias. Aqui embaixo eu estou pedindo para o nosso amigo Arildo colocar também o telefone da Dental Clínica de Natal.
alguém que queira entrar em contato conosco em Natal, será com Deusinha e tem um telefone aqui também. O podcast Papo Saudável, vocês podem entrar no YouTube, digita esse nome, Podcast Papo Saudável, e você vai ter acesso a todas as entrevistas feitas desde o início do ano até agora. Já temos milhares de visualizações e estamos honrados com a sua audiência. Pessoal, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.